O Itamaraty condenou a escalada do conflito entre Israel e Irã e alerta para um risco global. Assunto para o repórter André Anelli, chegando direto de Brasília. E o Ministério das Relações Exteriores também emitiu um alerta consular, além dessa nota do Itamaraty. É isso, André? Bem-vindo. Exatamente, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O alerta consular divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília é para que brasileiros que estão planejando viagem a países do Oriente Médio, como por exemplo Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria, não se dirijam para essas localidades. Entre as recomendações para quem já está no local estão evitar multidões e protestos, monitorar a mídia local e não deixar a residência sem se certificar das condições de segurança. Mais cedo, por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação o que chamou de ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã. O Itamaraty classificou a movimentação militar como clara violação à soberania do Irã e ao direito internacional. A nota disse ainda que os ataques ameaçam mergulhar toda a região do Oriente Médio em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. Por fim, o texto afirmou que o Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e pede o fim imediato das hostilidades. A Embaixada de Israel, aqui em Brasília, divulgou um comunicado nas redes sociais justificando que o ataque ao Irã foi preventivo. A nota afirmou que o Irã tem desenvolvido uma arma nuclear para destruir o Estado de Israel e é o principal patrocinador do terrorismo no mundo. A gente segue acompanhando aqui direto da capital federal, né, Tiago? Todas as manifestações em relação ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, sobre essa guerra travada agora entre Israel e o Irã. É isso, André Anelli trazendo toda essa repercussão do governo brasileiro até daqui a pouquinho. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, chegando por aqui Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Eu lembro quando estávamos aqui no início da guerra no Oriente Médio, a discussão da invasão e também a ação do Hamas. Agora, talvez estejamos num outro patamar de um conflito no Oriente Médio. Depende de muitos fatores, não é, Dora? Mas, em linhas gerais, você vem acompanhando de que maneira? E essa avaliação que faz o Itamaraty, que faz o governo brasileiro? Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Eu estava me lembrando que até ontem a gente estava preocupado, o mundo estava aterrorizado com as tarifas do Trump, né? E a gente vê que nada é tão ruim que não possa piorar. Hoje estamos aqui, absolutamente o mundo aterrorizado diante do quê? Da imprevisibilidade, porque diante da possibilidade de eclosão de uma guerra total, com elementos que a gente não sabe ainda, por exemplo, não está claro por que Israel resolveu neste momento, uma vez que Israel e Irã são inimigos há décadas, a questão nuclear também não é uma questão nova, o Irã se põe francamente favorável à destruição de Israel. Agora, por que este momento? Isso não está claro e principalmente não está claro aonde isso vai dar, como isso vai escalar, porque a solução diplomática ela é uma solução que ela não tem dado certo na Ucrânia e Rússia, não tem dado certo em Gaza, e aqui, a despeito, teve hoje uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a semana que vem uma reunião do G7, que evidentemente esse vai ser o tema principal, mas as soluções diplomáticas realmente não estão conseguindo fazer frente a esse ambiente de conflito. Quanto à nota do Itamaraty, ela vem protocolar até o momento em que ela faz uma inflexão pró-Irã, que me pareceu aí algo para dar mais um recado mais contra Israel do que favorável ao Irã. Eu acho que é nesse ponto
é que a nota sai um pouco fora do tom adequado. No mais, é aquilo, é fazer o alerta consular para a proteção dos cidadãos que estejam lá, cidadãos brasileiros que estejam lá, e e brasileiros que queiram ir para esses lugares. Eu acho que no momento é isso. Eu acho que a tônica de tudo é a imprevisibilidade. A imprevisibilidade aumenta o medo. Cristiano Vilela, claro, as suas primeiras impressões dessa nova escalada no Oriente Médio e quantas vezes a gente já falou aqui, né, sobre o papel da ONU. A ONU convocou uma reunião de emergência e há muito tempo a gente discute qual é o papel da ONU, o que a ONU pode decidir no meio de um fogo cruzado como esse, literalmente. Bem-vindo, boa noite, Vilela. Uma ótima noite a você, Tiago, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, agora estamos num outro contexto dentro desses conflitos que eclodiram no Oriente Médio nos últimos tempos, onde agora nós temos claramente um conflito entre dois estados que têm uma estrutura bélica, que têm uma capacidade não apenas de armamento, mas de mobilizar forças e de ter uma abrangência muito grande, inclusive extrapolando os limites das suas fronteiras, da região, fazendo com que esse conflito possa ter realmente uma escalada global. Justamente por isso, nós temos aí uma nova etapa, se inaugura uma nova etapa, e mais do que nunca, a Organização das Nações Unidas, os órgãos multilaterais, de uma forma geral, poderiam, em outros tempos, ter um papel central no sentido de tentar produzir acordos, no sentido de fazer com que as tensões, de alguma forma, pudessem ser diminuídas, mas não é o que a gente percebe. O fato é que está bastante evidenciado que, nesse período da história, esses organismos multilaterais estão extremamente enfraquecidos, talvez tenham sido algo que ficou no passado, naquele contexto do século XX, especialmente no pós-guerra do século XX, onde conseguiu, aos poucos, estruturar uma nova ordem mundial, especialmente no contexto da Guerra Fria e depois, logo após o fim da União Soviética, mas que agora talvez não encontre mais o seu espaço. E diante de uma guerra como essa, que já vem sendo demonstrada nesses primeiros capítulos, a gente percebe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo, ele discute, os organismos multilaterais discutem, mas em termos práticos, em termos concretos, não possuem mais nenhuma capacidade de influenciar efetivamente no desfecho dessa questão, cabendo, portanto, aos grandes players, aos grandes participantes do jogo político global, eventualmente se posicionar e eventualmente buscar soluções ou, eventualmente, acabar botando um pouco mais de fogo, de combustível e fazendo com que essa guerra, eventualmente, perdure por muito tempo.